Tudo bem? Tá no ar o seu programa de tecnologia, ciência e inovação. Sem muita demora, então, roda a vinheta. E olha essa, um robô humanoide chamou a atenção nas redes depois de aparecer fazendo, sabe o quê? Movimentos de ginástica com uma precisão impressionante, viu, gente? Ele faz parada de mão, muda de posição sozinho e mostra um equilíbrio que muita gente gostaria de ter. Olha lá, ó. Ele virando, olha isso. A demonstração é vista como mais um passo para a chegada desse robô ao mercado. A ideia é que nos próximos anos eles ajudem em tarefas pesadas e repetitivas dentro de fábricas, levantando cargas e trabalhando em ambientes extremos, viu? E olha que legal esse robô, né, gente? Imagina você não precisar mais ir para academia porque o robô vai fazer por você, ou até mesmo, né, carregar voltando do supermercado cheio de sacola e o robô vai lá, pega aquelas sacolas para você, só precisa ensinar ele a guardar também, né, a lavar louça, essas coisas todas, né? Mas ó, um belo passo isso e a gente aguarda então o futuro vai ser assim, ó, de um monte de robô trabalhando pra gente. E se um robô pudesse aprender observando exatamente como a gente usa as mãos? E eu que fico gesticulando toda hora, viu? Uma startup apresentou uma inteligência artificial treinada com mãos robóticas, inspiradas nas humanas. A tecnologia já conseguiu realizar tarefas que exigem bastante coordenação, como cozinhar, olha aí que eu falei, tocar piano, montar um cubo mágico e até preparar bebidas. Olha só esse robô aí, ó, as mãos, né? Para isso, os desenvolvedores criaram uma luva cheia de sensores que registra os movimentos das pessoas e transforma tudo em dados para ensinar, sabe quem? Os robôs, viu, gente? A promessa é acelerar o desenvolvimento de máquinas cada vez mais habilidosas. Mas a novidade também levanta uma discussão. Até que ponto os dados humanos vão ajudar a treinar robôs que no futuro podem assumir algumas funções hoje feitas pelas pessoas, hein? Ai, 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 viu? Pesquisadores criaram uma tecnologia capaz de imprimir em 3D estrutura que funciona como músculos artificiais, viu? Então sabe aquele, ó, bíceps? Ó, já tem em 3D. Na prática, são fibras que conseguem se dobrar, torcer, encolher e até mudar de formato sozinhas quando aquecidas. A novidade pode ajudar no desenvolvimento de robôs mais flexíveis e naturais, sem precisar de motores, cabos ou engrenagens para fazer movimentos. Nos testes, essas estruturas já viraram pinças capazes de pegar objetos e até mudarem completamente de forma sozinhas. Por enquanto, tudo ainda está em fase experimental, mas a ideia é aproximar cada vez mais as máquinas do jeito que os músculos funcionam no corpo humano. E olha, segundo especialista, os computadores quânticos podem ser considerados a origem da próxima grande revolução tecnológica. E o Brasil já começa a dar passos importantes nessa área. Em São Caetano do Sul, cidade aqui do ABC Paulista, estudantes têm acesso ao primeiro computador quântico educacional do país. Uma iniciativa que une ensino, pesquisa e inovação para preparar profissionais para os desafios das próximas décadas. Vamos ver. Uma tecnologia que promete revolucionar a forma como problemas complexos são resolvidos já está ao alcance de estudantes brasileiros. No Senai de São Caetano do Sul está o primeiro computador quântico educacional do país, utilizado para ensino, pesquisa e formação de profissionais em uma área considerada estratégica para o futuro.
O equipamento permite que alunos tenham contato direto com uma tecnologia que desperta o interesse de governos, universidades e grandes empresas em todo o mundo. A proposta é preparar profissionais para o mercado que começa a demandar especialistas em computação avançada. Durante décadas, computadores quânticos pareciam algo distante da realidade brasileira, restritos a laboratórios de grandes potências tecnológicas. Mas hoje, essa tecnologia já faz parte da rotina de estudantes aqui em São Caetano do Sul. O desafio agora não é apenas desenvolver as máquinas do futuro, mas formar profissionais capazes de trabalhar com elas. Além do equipamento utilizado nas atividades práticas, a unidade oferece pós-graduação em computação quântica. O curso é voltado para profissionais das áreas de tecnologia, engenharia, física e segurança cibernética, que desejam atuar em pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico. Pelo impacto que essa tecnologia vai ter em alguns anos, a revolução vai ser muito grande, muito rápida e de repente vai chegar esse impacto e a gente vai ter pouca gente preparada para lidar com isso. Então a gente tem que estar gente pronta já agora, para na hora que isso acontecer, né, e esse desenvolvimento pode acontecer de maneira muito explosiva, né, a gente está pronto para lidar com esse efeito. Né. A gente ensina desde essa parte mais básica, né, para poder ensinar para elas como que esses princípios, né, da mecânica quântica realmente trazem esse benefício computacional que a computação quântica tem. E aí começam a aprender como que funcionariam esses algoritmos que vão ser usados nesses computadores do futuro. Em logística, né, que é algo que impacta qualquer indústria, desenvolvimento de materiais, né, que é algo que também serve para vários ramos da indústria. A área financeira também, por exemplo, o desenvolvimento de portfólios de investimento, esse tipo de tecnologia. Mas a criptografia também, que é algo extremamente importante para qualquer área hoje em dia, que trabalha com criptografia, ou seja, todas as áreas, mas certamente tem muitas coisas que a gente ainda não descobriu. A formação aborda desde os fundamentos da computação quântica até aplicações voltadas para desafios da indústria, acompanhando uma tendência que ganha cada vez mais espaço nos centros de inovação ao redor do mundo. O profissional de TI, ele atua no presente, mas ele tem uma relação com o passado, com sistemas que já foram construídos, mas ele é um profissional que precisa se atualizar. Né? E nessa vontade de estar na vanguarda da tecnologia, foi onde eu procurei, né, por um curso de computação quântica, poder ajudar outros profissionais, podendo comunicar como que essa tecnologia funciona e também na solução de diversos problemas que hoje é muito difícil encontrar um resultado plausível. Seja em qualquer ramo do mercado, né? Seja numa instituição financeira, seja para ajudar na área da saúde, acho que é muito importante, na área da educação, então para causar um bem maior assim, para a população. Ela está vindo cada vez mais forte, a gente ainda está pesquisando, está entendendo como que está funcionando, né, essa questão da computação quântica e isso me chamou muita atenção. Sou formada em engenharia da computação, né, então isso é um complemento muito grande para a minha formação na área de tecnologia, então eu consigo trazer essa inovação para os meus conhecimentos e trabalhar isso para o futuro do que a tecnologia tem para nós, né? Descobrir esse mundo quântico e o que eu posso fazer no caminhar, né, dessa tecnologia. Então, ajudar pessoas, seja no desenvolvimento da questão da indústria, né, automatizar processos, fazer a descoberta de como que a gente pode prever falhas dentro da indústria. Eu acredito que ele é a próxima evolução aí dos computadores. Então, a gente já tem os computadores clássicos todo lugar, e agora a gente está chegando com os computadores quânticos. É um novo passo em relação à computação. Em relação a outros profissionais, você já está formado em computação quântica para conseguir utilizar isso é fantástico, assim, sai na frente de muitos outros profissionais que ainda estão buscando um conhecimento maior na área, né? Eu vejo muito futuro daqui para frente em relação a isso. Então, grandes bancos, grandes indústrias vão utilizar cada vez mais a computação quântica para resolver os seus problemas que acontecem hoje, né? A chegada do computador quântico ao ambiente educacional reforça a aposta na qualificação de profissionais para um cenário em que o domínio de novas tecnologias pode se tornar um diferencial competitivo para o país. Olhando o desenvolvimento da computação quântica nos últimos anos, nós entendemos que havia chegado o momento
momento de trazer esse tipo de tecnologia para que essa futura geração de profissionais esteja preparado para atender o mercado. A computação quântica é uma tecnologia que cria um conjunto de oportunidades em termos de resolução de problemas complexos. A indústria tem um conjunto de problemas complexos que precisam ser resolvidos. Então, a área de química, a área de alimento, a própria metalmecânica tem desafios importantes a serem resolvidos e, por isso, esse computador quântico cria um conjunto de profissionais que estarão aptos a resolver esses problemas complexos no futuro próximo. Ao investir em ensino e pesquisa, a iniciativa busca democratizar o acesso a uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, mas que já é apontada como uma das mais promissoras para as próximas décadas. Então, essas inscrições ficam abertas no site, é só a população acessar, Senai de Cyber IA. O curso tem uma oferta anual e, nesse momento, ele vai abrir somente no ano que vem, em abril do ano que vem. É só acessar o site do Senai São Paulo. Lá, a população vai encontrar desde cursos de formação inicial até pós-graduação, ou seja, todas as linhas do conhecimento. Bora pro primeiro intervalo aqui no SP Tecnologia. Na volta, tem mais programa para você. Até já! De volta com o SP Tecnologia, aproveitando, já segue a gente lá nas redes sociais, Assembleia SP. Recentemente, o vazamento de dados envolvendo mais de 1 milhão de clientes de um aplicativo de entregas reacendeu o debate sobre privacidade e segurança digital. Afinal, quais os riscos quando nossas informações pessoais caem nas mãos de criminosos? É sobre esse tema que vamos conversar agora com o Thiago Muniz, especialista em cibersegurança. Oi, Thiago, tudo bem com você? Olá, tudo bem, William? Primeiro, muito obrigado pelo convite e por abrir esse espaço tão importante aqui no SP Tecnologia. É um privilégio poder contribuir com informações que protegem o dia a dia e a privacidade dos telespectadores da TV Alesp. Boa, Thiago. O que significa exatamente ter os dados vazados, hein? Bacana. Muitas vezes a gente pensa, eu não sou tão famoso, eu não sou milionário, porque um hacker, ele quer os meus dados. O que ele faria com isso? E a verdade é que hoje em dia, os dados são os novos petróleos, como a gente fala por aí. O seu CPF, o seu e-mail, o seu histórico de compras, tudo isso tem muito valor para o criminoso, onde eles compilam essas informações e vendem por aí em pacotes na internet para aplicar fraudes, para aplicar diversos golpes bem maliciosos, né? Até mesmo pedir cartões de créditos e por aí vai. Então, a nossa mentalidade não deve ser de pânico, mas sim de criar barreiras, e o nosso objetivo é dificultar ao máximo a vida do golpista, para que ele não consiga ter êxito. Quando a gente ouve falar de vazamento de dados, quais informações normalmente podem ter sido expostas, por exemplo? Pode ter senhas vazadas, a gente pode ter cookies, informações de CPFs, e-mails e as mais diversas, para que o atacante consiga ter uma facilidade para poder chegar onde ele almeja. Antigamente a gente tinha aquela visão de que os hackers, eles utilizavam ali o chapeuzinho, né, e ficava escondido, era antissocial e tudo mais. Só que hoje tudo gira em torno de dinheiro. Antigamente era por ego, por satisfazer o seu ego, né? Então, os hackers mudavam a paginazinha ali da internet de algum sistema e pronto. Mas hoje em dia não. Toda oportunidade é momento de reverter em dinheiro, reverter em ganho. Seja o seu CPF, que pode estar sendo comercializado na internet para criar alguma compra nos seus dados, para servir como fantasma, ou então para até ser utilizados em golpes de engenharia social, onde os atacantes se passam por você. E assim, a gente consegue observar hoje que quando recebemos uma informação no celular, um SMS,
como é que as pessoas, né, como é que os golpistas sabem de tanta informação nossa? Graças também a gente, a nós mesmos, de utilizar as redes sociais e acabar falando mais do que é necessário para as pessoas, utilizando perfis abertos, né, onde a gente vai no banheiro, posta alguma coisa, a gente vai no mercado, posta alguma coisa. Então, querendo ou não, os nossos dados já estão espalhados por nós mesmos. A gente viu recentemente uma empresa aí, né, uma empresa de entregas de alimentos, enfim, que teve esses dados expostos, né, os dados dos usuários expostos. Agora a gente está vendo que isso está acontecendo com muita frequência, né? Porque é muito sensível esse sistema onde que os nossos dados ficam ou não? Bom, existem, da mesma forma, técnicas que os atacantes utilizam para tirar vantagem, existe a galera que faz a parte de defesa. E, às vezes, é por questão de negligência ou por falta de investimento também, ou, em último caso, de conhecimento, de não conseguir fazer o que eu digo, o básico, que é fazer os controles essenciais para que não tenha esses problemas. Eu também sou professor e quando eu dou aula, eu falo bastante de conseguir fazer o básico. E quem trabalha com segurança da informação, eu acabo brincando, né, falando que não somos diferentes de médicos, pois a gente cuida diretamente com vidas também, a gente lida com vidas, porque hoje a tecnologia está inserida em todos os contextos, seja na saúde, então hoje existe bombas de insulina que são aplicadas diretamente ali e de forma automática no paciente, e vários outros setores de indústrias e tudo mais. Daí acaba que qualquer coisa, se for negligenciado, ações mínimas, acaba impactando em vidas, em ter até mesmo perdas. Aí o que acontece? Os sistemas, eles são construídos com a ideia de que ninguém vai fazer nada. Só que esse é um péssimo pensamento de um desenvolvedor, porque o atacante, ele vai procurar por oportunidade. Então a gente tem como premissa na segurança não confiar em nada. Mesmo que o usuário seja leigo, a gente não deve confiar em nada que ele venha fornecer para o sistema, porque através até de um botãozinho do sistema pode comprometer um servidor. Então são vários ganchos, são vários pontos que a gente deve cobrir para que a gente esteja minimamente seguro. E algo que eu vejo que é um grande problema é que nas instituições de ensino não ensina os desenvolvedores, os programadores a desenvolver com segurança. Ensina somente a desenvolver orientada a funcionalidades. E eu não culpo eles, né? Pois eles estão na universidade para aprender. Daí, quem quiser aprender a desenvolver com segurança tem que aprender por conta, se especializar, fazer novos cursos. Por isso a gente vê muitos problemas de segurança no que se tange a sistemas, a sites, porque no final de contas tudo é código. E se é código, é feito por um humano e com isso pode estar sendo suscetível a erro. Ainda eu vou além. Estamos na era da IA, né? Estamos falando bastante de uma técnica chamada de vibe coding, onde muitos influenciadores digitais acabam falando o seguinte: opa, você consegue em minutos criar sistemas robustos sem saber nada de código. E eu fiz uma live recentemente onde eu mostrei que isso, da mesma forma que pode te dar muito dinheiro, pode fazer com que você venha a perder tudo. E um grande exemplo nessa live foi que eu mostrei uma criação de um sistema em 5 minutos e mostrei que em menos de 5 minutos eu consegui fazer um emaranhado de vazamento de dados, onde eu peguei dados de CPF, peguei dados totais dos dados fictícios, né, dos dados fakes que eu coloquei ali no sistema, mas que não é diferente na realidade, pois muitas pessoas acabam naquela pressa de querer acontecer, querer gerar dinheiro, querer gerar receita e não se preocupa com o importante que é fazer o básico da segurança. Então, é o que eu sempre digo, o básico bem feito é melhor do que o perfeito. Professor, o senhor mora aqui no estado de São Paulo?
Não, eu sou de Salvador, Salvador, Bahia. Você já deve então ter recebido uma ligação 011 pelo seu telefone, né? Sim, com certeza, Tem- 011 e de vários outros lugares também, né? Tem Até muito- de outros DJI. Tem muita gente que acaba tendo dados vazados e São Paulo ficou conhecida como a cidade que normalmente vai vender algum produto, vai ligar com o telefone 011, né? Qual que é o principal risco para quem teve os dados vazados? Fora, claro, a encheção de saco pelo telefone, mas você fica com dados sensíveis também na mão de criminosos, né? Como CPF, número de cartão de crédito, né? Legal. Deixa eu te contar uma coisa antes de responder, né? Eu atuo no meu dia a dia tanto na segurança defensiva para defender contra atacantes e também na ofensiva, onde eu me torno um atacante, só que de forma legal. Inclusive, uma das técnicas de trabalho que eu faço é justamente fazer esses golpes, que é chamado de engenharia social, de me passar por uma pessoa ali convincente para fazer com que as pessoas façam o que eu quero. E eu vejo que é muito frágil, as empresas são muito frágeis com isso, pois não tem uma campanha de conscientização, tá? Então, assim, primeiro passo é campanha de conscientização. Quem sabe de técnicas, de práticas para não cair no golpe, o que eu recomendo sempre é que ensine a quem não sabe. Por exemplo, fala com os familiares, se você sofreu algum tipo de ataque, chega em alguém e não tenha vergonha, porque às vezes a vergonha acaba mascarando bastante. Então, sempre fale, não tenha medo de ser, poxa, eu fui lesado e por aí vai. Então, assim, o primeiro passo de tudo é manter a calma e agir rápido, tá? Pois os atacantes, quando vai fazer golpes, foca bastante no emocional, certo? Então, por exemplo, tem uma pessoa que cria uma persona onde fala, eu sou o CEO da empresa e eu quero que você faça isso para já. Então, o que é que a pessoa fica? Poxa, tem ali um senso de autoridade. Se eu não fizer, eu serei demitido. E aí as pessoas acabam cedendo. Por exemplo, você vai ganhar muito dinheiro agora ou você vai ser contratado, vai trabalhar por uma semana e vai ganhar não sei quantos reais. Daí a pessoa vai ver ali uma oportunidade. Só que quando acontecer algo nesse sentido, a gente tem que primeiramente manter a calma. Não precisa se ficar abafado nem nada disso. Se você souber, né, que um serviço que acabou ali vazando suas senhas, vá imediatamente naquele sistema, naquele serviço e troque a sua senha. Mas mais importante ainda do que tudo isso, mude a sua senha do e-mail, tá? A sua senha do e-mail principal. O seu e-mail principal, digamos que seja a chave mestra da sua vida digital. E é para lá que vão os links de recuperação de senha e todos os outros serviços. Um outro passo fundamental vou chamar de primeiros socorros, é avisar para as pessoas se você perdeu ali o seu WhatsApp ou Instagram, você perdeu acesso. De um jeito você tem que avisar os familiares, seja por ligação, por algum colega que está ali, você vai e pede para ele avisar os seus familiares, precisa sempre avisar. Fui hackeado, não transfiram nenhum dinheiro para mim, se pedirem Pix, não mandem. E até uma grande dica que eu sempre dou, sempre quando alguém entrar em contato contigo pedindo dinheiro, faça uma chamada de vídeo. Faça uma chamada de vídeo que é muito melhor, porque hoje com o IA e tudo mais, é muito mais prático a pessoa simular o áudio de uma pessoa, né? Não aceitem somente a pessoa me mandou um áudio, é realmente a voz da pessoa, não. Faça uma chamada de vídeo que acaba sendo mais confiável. É possível alguém fazer compras ou contratar serviços usando dados roubados? Com certeza. Existe aquele plano controle de operadoras, né? Eu já vi bastante os promotores de vendas de operadoras, né? Como as grandes operadoras daqui do Brasil, onde eles repassam informações, utilizam cartão de crédito de um cliente, por exemplo, a operadora A fez ali um controle legítimo, um plano legítimo, só que esse operador aqui
da operadora A, ele vai e compartilha o dado do cartão de crédito com a operadora B. Só que para confirmar o plano não precisa que seja necessariamente o CPF do titular do cartão. Daí eles vão pegando vários cartões, compartilhando, vão pegando vários CPFs e vai colocando, cadastrando ali cada chip, ativando o plano controle e por aí vai. Então, como hoje a gente tem praticamente toda a nossa vida vazada, né? É muito difícil falar que hoje no mundo tem uma pessoa que não tem nada vazado na internet, que vai tirar aí a sua primeira pedra, porque é muito difícil. Hoje tudo está informatizado, a gente vai, por exemplo, em um hospital, ou melhor, se você conhece alguém no hospital e você está em casa e liga para essa pessoa vai dar informação do paciente, já vai vazando informação. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, isso não pode acontecer. Existe uma legislação chamada RIPA, que mesmo que você seja o pai do paciente, você não pode receber informação nenhuma. O paciente tem que autorizar e não pode ser por ligação, tem que ser pessoalmente. Tem algumas questões assim que vai ajudar neste ponto da privacidade. Mas assim, o fato é, se você utiliza alguma coisa que esteja online, provavelmente você tem dados vazados na internet. Para você não ter nenhuma informação vazada, você teria que ser completamente a pessoa que mora na caverna, que nunca utilizou tecnologia. Ô professor, deixa eu tirar uma dúvida. Tá todo mundo na internet, então, todo mundo pode ter esse dado vazado. Então, como que eu faço para proteger? Principalmente dados sensíveis, né? Porque tudo a gente posta na internet hoje. Tá no restaurante, tá na internet. E tudo, até mesmo se você vai pagar alguma conta, vai pedir seu CPF. Tudo tá na internet. Tem como não vazar? Bom, está meio que fora do nosso controle, pois é sobre o sistema e não sobre a pessoa. Mas assim, a gente pode fazer algumas ações que o sistema nos dá de opção, como utilizar múltiplo fator de autenticação, evitar estar conectado em Wi-Fi público, preferir sua rede 4G e por aí vai. Mas o que tange a parte do sistema está meio que fora do nosso controle. A gente não pode falar, poxa, eu vou fazer algo aqui que vai impedir que os atacantes consigam vazar informação desse sistema. Isso daí já faz parte do dono da empresa ali, da equipe de desenvolvimento de segurança da empresa que mantém aquele sistema. Tá, descobri que o meu dado foi vazado, o que eu faço agora? Abro um boletim de ocorrência, o que eu faço? Vou atrás da empresa que vazou esse meu dado, o que eu faço? Não sei se vocês ouviram falar, é um sistema gratuito do Banco Central, onde qualquer pessoa pode entrar lá usando a sua conta Gov e vai conseguir puxar um relatório, onde ele vai mostrar se abriram contas em banco no seu nome, se fizeram empréstimos, ou quantas chaves Pix existem no seu CPF. Eu recomendo que todo mundo acabe criando o hábito de consultar o registrado a cada 6 meses, como se fosse ali uma espécie de check-up médico da sua vida financeira. E claro, lembrem-se também da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ela diz que o dono do dado é você, cidadão. E os seus dados, eles não são mercadoria. Você tem o direito legal de pedir a uma empresa que exclua as suas informações dos sistemas dela se não tiver nenhuma relação comercial. É um direito seu. E se você souber que foi vazada a sua informação, você pode também acionar a justiça para saber o que é que aconteceu e que tenha ali as ações tomadas, tá? Para que não volte a acontecer novamente, mas de bate-pronto é aquela recomendação. O sistema vazou suas informações, troca as credenciais, troca a credencial do seu e-mail, sempre que possível, revise as contas, verifique se está com o duplo fator de autenticação habilitado e algo que é muito importante e que quase ninguém que não trabalha com segurança da informação faz, que é utilizar apenas uma senha para tudo. Opa, na minha empresa eu utilizo a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha conta pessoal, nas minhas redes sociais, eu utilizo a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso
é uma das piores falhas. Além de ser uma senha fácil, né? O grande problema é a reutilização de senhas, onde se a sua senha for vazada, imagina, vazou minha senha do sistema X e vazou a senha de todos os meus sistemas. Por quê? Porque eu sempre utilizo a mesma credencial para tudo. Então, minha recomendação, nunca faça reutilização de senhas. Sempre utilize senhas diferentes para sistemas diferentes. E não acabe embaralhando as coisas ali, utilizando a mesma senha para fins da empresa e para fins pessoais. Sempre tem que ser algo ali separado. Uma prática que eu costumo fazer eu utilizo uma historinha, eu crio uma historinha, uma narrativa, uma frase para criar as minhas senhas. Por exemplo, sptecnologia@facebook01, alguma coisa nesse sentido. Eu já sei que é a senha do Facebook. Então, eu crio um padrão que vai ter uma certa complexidade, onde tem números, letras, maiúsculas, minúsculas e também caracteres especiais. Dessa forma, acaba tendo uma senha muito robusta e que não vai estar em nenhuma lista de vazamento de dados por aí, pois existe uma técnica que o atacante utiliza que é chamada de word list, que basicamente é um arquivo onde contém ali diversas senhas que foram vazadas e o atacante vai no sistema e faz o que chamamos de ataque de força bruta para tentar várias combinações e descobrir a senha do usuário. Então, se você tem uma senha nesse padrão, difícil de ser descoberta, fácil de memorizar para que o usuário ele não passe a utilizar ali post-it ou anote a sua senha em um bloco, no TXT ali dentro do computador, acaba sendo melhor. Se a senha vazou, é só mudar o padrão e tudo certo. Thiago, eu quero agradecer a sua presença aqui no SP Tecnologia. Vou seguir essa dica aí. Eu tenho algumas senhas iguais, viu? Porque eu acho que é mais fácil de memorizar. Mas ela é difícil, tá? Ninguém descobre, mas são algumas senhas iguais. E uma coisa que eu ia te falar, também não pode anotar no celular, né? Porque senão, né, se roubam o seu celular, já era essas senhas, né? Quer ver uma coisa? Se eu colocar para você escanear um QR Code, eu posso ter acesso ao seu celular. Então, não pode colocar a senha do celular aí, ó. Aí você vai ter que voltar a anotar a senha no caderno. Aí, o caderno, você não leva o caderno para fora também, né? É difícil, hein? Mas também, se você for uma pessoa que tem dificuldade para memorizar as informações, né? Você pode utilizar gerenciador de senhas, pois você vai ter uma senha mestra e quando você precisar acessar as demais senhas dos sistemas, é só colocar essa senha mestra e pegar lá. Você não precisa decorar nada, só precisa decorar uma, e essa uma onde você consegue colocar duplo fator de autenticação, uma série de camadas de segurança, acaba facilitando bastante para que você tenha em cada sistema uma senha completamente diferente. Thiago, obrigado pela sua participação aqui no SP Tecnologia. Perfeito, agradeço. Eu que agradeço e sempre pode contar aí comigo. Até mais. Até mais. É isso, gente. Então, cuidado com a senha, viu? Para não ter seus dados vazados, viu, Diego? Cuidado. Ponto final não, tem mais um break aqui no SP Tecnologia. Eu quero falar para você, gosta de Copa, tá assistindo Copa? No próximo bloco, a gente vai falar sobre a bola da Copa, que é toda tecnológica. Então fica aí que tem experimento aqui no estúdio. A gente volta já. Falei para você que o intervalo era rápido, estamos de volta com SP Tecnologia e na hora do nosso experimento, viu? Ela parece uma bola comum, mas é praticamente um computador em campo, viu, gente? A Trion, da bola oficial da Copa, tem levado a tecnologia no futebol a um novo patamar. E para mostrar pra gente, para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no SP Tecnologia o professor de Engenharia Mecânica, Rodrigo Bernadello Unzueta. É isso mesmo? Isso mesmo. Tudo Oi, bem? Tudo bom? Muito prazer, obrigado. viu? Prazer. Muito obrigado pela participação. Que isso. Professor,
Trionda, né? Tá na moda, todo mundo que tá assistindo Copa do Mundo, todo mundo falando dessa bola, da tecnologia dela. Mas antes da gente entrar na Trionda, como que a gente chegou nela? Porque a gente passou por outras, né? Como que a gente chegou nela? Sim, essa bola teve um avanço muito grande de tecnologia ao longo das últimas décadas, né, as bolas de futebol. E aí eu vou trazer aquela bola clássica que todo mundo usou quando era criança, que tinha diversos gominhos. Lembro bem. Que é aquela bola iniciou na década de 70, né? Então, todas essas bolas de futebol são baseadas em alguns sólidos geométricos. Então, aquela bola é baseada em um sólido de 20 lados e um pouco mais facetado. Assim, ela tem 32 gomos, aquela bola clássica, né? E aí, com o passar do tempo, eles foram diminuindo o número de gomos e chegaram nessa bola com apenas 4 gomos, 4 painéis. Certo. E é interessante esse desafio, porque tem uma geometria, tem algumas vantagens envolvidas. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. A bola de futebol da Copa do Brasil, que é a Brazuca, ela foi baseada em um cubo, que é uma geometria que não se parece muito com uma esfera, né, com uma bola. Então, eles se basearam em um cubo, as faces do cubo são quadradas e eles adaptaram um pouco esses quadrados. Aqui nós temos uma imagem para representar isso. Então, nós temos aqui um cubo, cada face seria um quadrado. Eles pegaram esses quadrados, adaptaram um pouquinho e conseguiram montar 6 gomos, como se fosse um cubo adaptado, para formar a bola do Brasil, a bola da Copa do Mundo do Brasil. A Brazuca, né? A Brazuca. Ah, tá. Isso em 2014. Certo. Que foi uma bola, até então, era a bola com o menor número de gomos da história das Copas, né? A gente está até vendo na tela aí as imagens aí que o professor estava falando, que estava aqui no nosso monitor. Vocês estão vendo em tela cheia agora. E a bola Brazuca foi uma adaptação, uma melhoria da Jabulani, que é a bola anterior da Copa de 2010, da Copa da África do Sul. Porque a Jabulani ela foi adaptada a partir de um tetraedro, que é um objeto com apenas 4 lados. Ou seja, eles parecem menos ainda com uma bola de futebol. Sim. Então, aqui na Jabulani, nós tínhamos um tetraedro. Imagina que a gente vai pegar esse objeto, cortar as pontas, então ficaram algumas faces menores. As faces teriam essas características. Arredondaram um pouquinho essa geometria e conseguiram montar uma bola de futebol com 8 gomos. Então, na época, era o menor número de gomos da história. E essa bola acabou ficando muito lisa. E por ser muito lisa, ela deu alguns problemas. Ela tinha uma trajetória muito imprevisível, ela oscilava ao longo do caminho. Então, os atacantes não gostavam muito dela e os goleiros muito menos. Virou até piada, né? Tinha a Jabulani, né? Que passava num programa de humor da TV, né? Sim, exatamente. E aí, na Bola do Brasil, já adaptaram para um cubo. E, por incrível que pareça, nessa trionda, eles trouxeram novamente o tetraedro. Ou seja, eles trouxeram uma geometria que aparentemente seria ruim para uma bola, que traz um grande desafio, e montaram uma bola melhor, mais tecnológica e adaptada para essa Copa do Mundo. Que é essa daqui que a gente está vendo agora, né? E eles pegaram um tetraedro, não facetaram, ou seja, ficaram apenas 4 lados mesmo, 4 gomos, né, 4 painéis. Adaptaram, as arestas viraram ondas ali, até também relativo um pouco ao nome, e montaram essa bola de futebol. Essa bola aqui, ela tem um pouco mais de aresta ou conexão entre os gomos, só que essa aresta ainda é pouca, ela é uma bola bem contínua, com pouca emenda. E isso é bom, isso traz ali mais resistência para a bola. Porém, traz o desafio que teve na Jabulani, que isso poderia trazer uma bola muito lisa e trazer os mesmos problemas. Por ela ser uma bola muito contínua e ter grandes áreas aqui livres, eles conseguiram trabalhar um pouquinho melhor nisso e trouxeram algumas rugosidades, eles adicionaram algumas características aqui na bola. Essas características foram muito bem estudadas, né? Os engenheiros passaram muito tempo em estudos, túneis de vento, e eles chegaram nas seguintes adaptações. Não sei se dá para observar aqui na imagem que tem pequenos relevos
Ah, sim. com os símbolos dos 3 países. Aham. Isso traz uma certa rugosidade para a bola, para a esfera. E também eles fizeram alguns rebaixos mais intensos aqui nos gomos coloridos. Não sei se dá para ver alguns. Para você que está em rebaixos. casa, esses relevos que o professor está falando é nessa parte branca, que são esses desenhos, né? E também essa outra parte vermelha aqui, né? Que é essa parte Isso. aqui, né, professor? Na Esses parte riscos, vermelha né? e na parte azul também E tem na todas parte essas azul, partes. Tá. E isso traz uma rugosidade para a bola e traz um comportamento muito mais previsível. Então essa é a bola de futebol com o menor número de painéis hoje em dia, o menor número de gomos, que é 4, ela está quebrando um recorde, né, anterior que era da Brazuca. E ela se tornou a bola mais estável de toda a história da Copa. Então, quanto menor o número de gomos, melhor a bola? É isso ou nada a ver? Estruturalmente melhora a bola, Tá, só que tem que tomar cuidado para não ficar muito lisa. entendi. Aquela bola clássica, quando tinha muitos gomos, ela já tinha uma certa rugosidade, né? Só que estruturalmente ficava um pouco mais frágil, porque tinha muita emenda entre os gomos. E quanto mais emenda, maior a chance de dar algum problema. Entendi. Então, estruturalmente é bom ter poucos gomos, são poucas emendas, só que tem que tomar cuidado para não ficar muito lisa, senão é o mesmo problema da Jabulani. Então, da Trionda para a Jabulani, da Jabulani para a Trionda, é uma evolução enorme que a gente teve, então, de tecnologia, de qualidade também. Sim, qualidade construtiva. E algo muito interessante também, essa imagem é interessante, porque aqui nós temos as 3 bolas com o menor número de gomos ou menor número de painéis da história. Então, Essa no centro, daqui? No centro nós temos a Trionda Certo. atual, com apenas 4 painéis. Do lado esquerdo nós temos a Brazuca, da Copa de 2014 aqui do Brasil, com 6 painéis. Sim. E do lado direito a Jabulani, com 8 painéis. São as 3 bolas com poucos gomos, poucos painéis aí. Posso estar viajando, o que aconteceu na Copa de 22? Era a mesma, não era? A gente tinha uma tecnologia, não tinha? A Copa de 22 foi uma bola um pouco mais, não digo clássica, mas ela tinha 22 gomos, Entendi. que é a Al-Hila, né, a bola do Catar, Que é essa daqui? que é essa daqui. Ah, tá. Então, ela não entra, ela era mais estável por ter um pouco mais de gomo e ser um pouquinho mais clássica ali. Né? Foi um desafio menor para a engenharia. Já na Jabulani, na Brazuca e na Telstar 18, todas tinham poucos painéis e a Trionda também quebrando um novo recorde aí do número de painéis. 18 era boa ou Era era... boa. Era... Era boa. Ela era muito similar, o comportamento dela em campo era muito similar à Brazuca. E a Brazuca com 6 painéis, a Telstar 2018 também tem 6 painéis. A Telstar clássica tinha 32 painéis, então eles fizeram uma melhoria ali e as duas se comportam de maneira muito próxima. Quando você fala em painéis, é o quê? Essas camadas, né? São os gomos. Os gomos, São tá. os gomos. Ah, tá. Professora, até que ponto a tecnologia reduz os erros humanos na arbitragem? Nessa Copa e na Copa anterior no Catar, a bola é equipada com um sensor onde é medida a posição, velocidade, a aceleração da bola e a rotação da bola em tempo real. Nesse ano, esse sensor fica na camada mais interna da bola, né? Dentro da borracha tem um espacinho ali para colocar o sensor. E isso até poderia causar um desequilíbrio, um lado ficar mais pesado por causa do sensor do que o outro. Então, existem contrapesos em todos os gomos para manter ela equilibrada. E esse sensor envia, então, essas informações em tempo real para a arbitragem. Então, a arbitragem sabe em tempo real a posição, a aceleração e a rotação da bola. Entendi. Para você ter uma ideia, essa bola desse ano consegue enviar informações 500 vezes por segundo para a arbitragem. Ou seja, eles sabem exatamente o instante em que tudo aconteceu. O senhor prepara um gráfico para a gente que mostra essa diferença, não é? Sim, Como que exatamente. é, professor? Esse gráfico, ele mostra uma força de arrasto, um coeficiente de arrasto, que é um coeficiente de atrito da bola com o ar, Certo. em função da velocidade. Essa velocidade a gente colocou aqui em quilômetros por hora, porque fica mais fácil de visualizar no dia a dia. Se você observar, todas as bolas, a partir de uma certa velocidade,
o atrito com o ar cai bastante e para velocidades maiores fica um atrito menor. Né? Quanto mais para baixo, menor o atrito. E aqui vou comparar as duas principais, os dois extremos e depois as intermediárias. A Jabulani, que tinha um comportamento um pouquinho mais imprevisível, ela era muito lisa. Então o que acontece? Ela precisava de uma velocidade muito alta para reduzir o atrito com o ar. Então toda esfera andando voando ou no escoamento de ar, chega um momento, a partir de uma certa velocidade, que o atrito cai. Então, na Jabulani de 2010, precisava ali de uns 70 e poucos quilômetros por hora para o atrito cair. E mesmo assim, a partir dessa velocidade, o atrito voltava a subir um pouco. Então, em chutes mais longos, a bola tem velocidades diferentes ao longo da trajetória. Então, ela vai tendo atrito diferente ao longo do caminho, atrito com ar. E isso tornava ela um pouco imprevisível, porque ela freava mais, acelerava mais e o pessoal não conseguia prever. As bolas de 2014, 2018 e 2022 são essas em azul. Né? A Brazuca, a Orhila e a Telstar. Parece que elas até mantiveram, né, a mesma performance. Exato, elas tinham performance muito similares ali. E elas já chegavam nesse menor atrito em uma velocidade um pouco menor. A gente está falando aqui de 50 km por hora, já era suficiente para reduzir o atrito da bola com o ar. Nessa nova bola na Trionda, como foram feitos aqui rebaixos mais intensos, é considerado que é uma bola muito rugosa e essa rugosidade faz com que o atrito com o ar caia abruptamente aqui em 43 km por hora, baseado em testes. Então, a Jabulani precisava de 70 km por hora e essa aqui em 43 km por hora ela já consegue reduzir bem o atrito com ar. E algo muito interessante nessa bola, o comportamento dela, é porque o atrito cai e se você reparar essa linha vermelha, independente da velocidade, ela fica... Manteve, né? Manteve. Então, isso torna ela extremamente previsível. Então, ao longo da trajetória, ela acelera e freia um pouco, só que é sempre o mesmo atrito com ar. Então, eles trouxeram ali a bola mais previsível das Copas. Porém, isso tem um preço, né? Digamos assim, tem um custo ou uma contrapartida. Para ter essa previsibilidade, ela se tornou a bola mais rugosa da história das Copas. Certo. E essa rugosidade, querendo ou não, é um atrito um pouco maior do que a Jabulani, que era uma bola muito lisa. Então, se você olhar a linha vermelha, ela está acima, tem mais atrito do que a Jabulani. Isso quer dizer que em passes longos ou chutes mais longos, a bola vai percorrer uma distância menor. O que antes, alguns testes foram feitos e simulações foram feitas, chutes onde a Jabulani percorreria 60 metros, a Trionda vai percorrer 55, 53 metros. Então, os jogadores talvez sintam essa diferença nos passes mais longos, porque a bola vai chegar um pouquinho antes, né? Ela vai cair um pouquinho antes no campo. Estava falando dos atritos, a gente tem imagens dos atritos, se a gente puder mostrar até mesmo, né, professor? Exato. Dá para ver exatamente o que acontece naquele momento onde cai o atrito com o ar. Aqui nós temos uma esfera em um túnel de vento. Certo. Só para a gente se localizar, a esfera está parada, presa aqui por uma haste, e tem ar vindo pelo lado esquerdo, soprando ar ali pelo lado esquerdo. Na imagem da esquerda, se vocês repararem, nós temos uma grande área branca aqui atrás da bola. Sim. Atrás da esfera acaba formando uma área de baixa pressão, que é o vácuo que a gente fala, que tem atrás dos carros, etc. E observe que esse vácuo ele já começa ali logo na parte de cima da bola. Ou seja, você tem um vácuo muito grande no começo ou em baixas velocidades. Em altas velocidades, começam a aparecer aqui algumas turbulências, que são pequenos redemoinhos, e o ar consegue contornar melhor a esfera. Então, se você observar a região branca, que seria a região de vácuo, ela é um pouquinho reduzida nessa imagem da direita. E é nessa região aqui que nós temos um atrito menor. Isso pode acontecer em altas velocidades, acontece com qualquer esfera, né? Mas de acordo com a rugosidade, você precisa de velocidades maiores ou menores para que isso aconteça. Nessa imagem mesmo, foi colocado um arame aqui justamente para provocar uma rugosidade ou uma turbulência, um redemoinho a mais e reduzir esse atrito, reduzir esse vácuo. É exatamente a função
desses rebaixos e da rugosidade dessa bola. E essa rugosidade intensa reduz aquela velocidade crítica, ou a velocidade onde o atrito cai, né, que a gente viu ali no gráfico. Existe o risco da tecnologia se tornar mais importante que a interpretação do árbitro? Eu acho que em um primeiro momento não. Né? Até mesmo hoje, com esses sensores, quem dá a resposta final e a análise final é o árbitro. Sempre vai ser a arbitragem, pelo menos por enquanto. Não tem previsão da arbitragem ser substituída completamente pelos sensores. Né? E esse sensor, ele também não influencia em peso e nada, né? Ou não. Pode influenciar? Não, esse sensor, ele tem 14 gramas. Certo. E para não ter um desbalanceamento de peso entre os lados, os diferentes lados da bola, eles colocaram contrapesos em todos os painéis, todos os gomos da bola, para que tudo fique bem equilibrado. E até a existência desse sensor traz alguns desafios. Quais, por exemplo? Se nós formos pensar, é um sensor eletrônico, então ele precisa de bateria para funcionar. Você tem que acoplar a bateria também dentro da bola. E ela também é um peso, né? Então o conjunto sensor mais bateria são 14 gramas. Por ser uma bateria, você tem que carregar essa bateria. E não dá para a gente fazer um plug de tomada na bola de futebol. Sim. Então isso só foi possível pelo carregamento por contato, né? Sem o plug em si, né? Por indução. Os jogadores, eles vão ter que se adaptar, professor, à forma de chutar uma bola como essa, por exemplo, como a Trionda? Eu acredito que talvez eles sintam um pouco de diferença só nesses passes mais longos. Talvez ela percorra uma distância um pouquinho maior. Mas de resto, ela não precisa de adaptação e, como foi previsto, né, ela é a bola mais estável de todas as Copas. Então, jogando um pouquinho ali, eles já vão sentir como ela é e acredito que ela é a que vai trazer o menor número de surpresas ali para os jogadores. Né? A busca por precisão tecnológica pode diminuir a questão da espontaneidade do futebol ou não? O senhor acredita que não? Acredito que não. Eu acredito que toda a tecnologia, pelo menos essa é a tendência dos últimos tempos, está vindo na parte de auxiliar a arbitragem. Então, acredito que as partidas vão ficar como sempre foram, né? E acredito que cada vez melhores, mas nós teremos respostas mais rápidas e mais assertivas em relação a impedimentos, escanteios, aquela dúvida, foi gol, não foi gol, o gol passou da linha, já estamos num nível bom. Mas, e parece que esse ano até existem câmeras no estádio que vão monitorar os membros dos jogadores em tempo real. Nossa. E vão cruzar as informações do sensor com as informações das câmeras. Então, como o sensor envia informações 500 vezes por segundo, ele consegue saber exatamente um instante do chute, um instante do toque, quem foi o último jogador que tocou realmente na bola, de que time foi. E isso, junto com as câmeras e um mapeamento em tempo real do jogo, vai tirar as dúvidas da arbitragem. Mas a espontaneidade do jogo vai ser como sempre foi. A Trionda, ela representa o futuro das competições, né, profissionais. Como que o senhor vê isso? A gente vai chegar numa outra tecnologia para a Copa de 30 ou 32? 30. Bem, não sei exatamente as tecnologias que eles estão prevendo. Em 2022, eu mesmo não tinha ideia que nós teríamos toda essa tecnologia hoje, esse mapeamento por câmeras e esse sensor dentro da bola como é hoje. Né? Então, mas acredito que as tecnologias vão melhorando sim. Existem tecnologias e melhorias também sendo trabalhadas nos materiais, para que os materiais tenham uma resposta também mais conhecida, sejam mais confortáveis, tenham a resposta exata de impacto. Né? Então, toda essa bola, o material, foi projetado para que ela quique, quando ela quicar no chão, alguma coisa, ou algo similar, ela tenha uma resposta certa. Então, acho que tudo isso vai sendo aperfeiçoado e nós teremos várias tecnologias novas aí para as próximas Copas. Acho que está indo rápido.
Professor, existe algum limite para a quantidade de tecnologia que pode ser embarcada em uma bola? O único limite que eu vejo seria em termos de peso, mas hoje nós estamos com tecnologias bem pequenas, né, tudo miniaturizado, e a questão da bateria. A bateria dessa bola, ela aguenta 6 horas de jogo e ela tem que ser carregada antes do jogo. Então, acho que esse talvez seja um limite de tecnologias embarcadas, né? E os materiais estão se desenvolvendo cada vez mais também, então não vejo limite. Pelé, Maradona, se tivesse essa bola, seriam craques, não seriam? Como que é? Seriam. Na minha opinião, se já eram craques com aquela bola, acredito que com essa bola nos pés continuariam sendo excelentes jogadores. Esse ano, professor, para a gente encerrar, a Copa já está rolando, a gente não viu nenhum jogador reclamando, né, da bola, como a gente viu, por exemplo, da Jabulani, quando começou a competição e também quando teve até mesmo a Copa aqui no Brasil de 2014. Então, a gente vê que é um avanço, de fato, muito grande, né? Sim, sim. Eu espero, de acordo com todo esse estudo da produtora da bola, não há reclamação, espero que não haja reclamação, até mesmo porque essa bola demorou 3 anos e meio para o desenvolvimento e por ser a bola mais estável da história das Copas, acredito que não haverá reclamação. Boa. Professor, quero agradecer a presença do senhor aqui no SP Tecnologia, passou rápido, né? Sim, muito rápido. E eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado a você. Foi leve, né? Calmo, sala Sim. de casa, né? Sim. Para você que acompanhou, gente, o nosso programa aqui na 3, para você que acompanhou o nosso programa, quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui com a gente. A gente se vê no próximo SP Tecnologia. TV Alesp, tudo a ver com o estado de São Paulo.